Vozes do Marketing, hoje com uma convidada muito especial, Cristiane Rosa, Head de Marketing e Consumer Insights do Grupo Petrópolis. Muito bem-vindo. Obrigada, Matthew. Prazer. Vozes do Marketing faz parte da iniciativa Encontros com o Futuro, que aproxima o setor privado da academia. Tem o apoio da Prime, que é o braço de universidades da ONU, do Pacto Global, da ESPM, das Eurocâmaras, da PwC, do Conselho Regional de São Paulo e da ABERJ. Eu sou Matthew Schertz, diretor do World Observatory. Cristiane, o que faz o Grupo Petrópolis? Olha, gente, primeiro, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite. Matthew, eu estou muito feliz em poder participar desse bate-papo, né? Trocar um pouquinho a figurinha aqui com vocês, poder agregar, poder aprender um pouco. E eu venho representando o Grupo Petrópolis, né? Hoje nós somos a terceira cervejaria do Brasil, né? É a primeira e única cervejaria 100% brasileira, com distribuição própria, né? Mais de 22 mil funcionários. Ô, louco! Nós somos detentoras de grandes marcas, né? Itaipava, Petra, Black Princess. Nós também trabalhamos com as cervejas especiais, Cacildes, Cabaré. Toda uma linha de não alcoólico, então com TNT, né? Um energético, TNT isotônico, água Petra, refrigerante, ou seja, uma empresa que tem... It? Eu acho que eu nunca tomei, eu vou tomar. Eu faço questão de experimentar. Saborosíssimos, com linha tanto zero açúcar como tradicional, com açúcar, em latinha, em PET 2 litros. Então, para atender realmente paladar brasileiro mesmo. Sim. Muito saboroso. Sim. E quanto tempo tem no Grupo Petrópolis? Olha, o grupo, ele tem mais de 30 anos, né? Tá. Então, o ano passado, por exemplo, nós celebramos com Itaipava, que é a principal marca do grupo, 30 anos de marca. Sim. Então, nós já estamos aí completando, aí, nos aproximando de 4 décadas, né? Sim. Então, já muito estabelecido. Então, ao mesmo tempo, uma cervejaria jovem, mas muito importante, né? Muito relevante para o cenário brasileiro, né? Sim. E qual é o nível de produção com 22 mil funcionários? Deve produzir muita cerveja. Produzimos bastante, bastante. Então, assim, hoje nós temos o consumo, né, de cerveja no Brasil, ele é muito grande. A cesta de alimentos e bebidas, né, que é lido pela Nielsen, por exemplo, é a maior cesta de consumo, né? E para garantir, né, toda essa demanda do consumidor, que são bilhões de hectolitros, nós lemos em hectolitros. O que é um hectolitro? O hectolitro são vários litros somados. É muito zero, né? Muito zero. E nós somos divididos em 8 fábricas aqui no Brasil para poder atender toda essa demanda, né? Então, fábrica em São Paulo, em Boituva, né? Onde fica a sede do corporativo, né? No interior de São Paulo. Nós temos também a maior fábrica hoje do grupo em Uberaba, né? Em Minas Gerais. Nós temos fábrica em Rondonópolis, que atende toda a área central do Brasil. Itapsuma e Alagoinha no Nordeste, né? Então, para realmente garantir, né, toda a estrutura para fazer a distribuição. Hoje nós estamos presentes em praticamente 60% dos pontos de venda, né, que é vendida a cerveja hoje. Então, a gente precisa realmente ter uma malha produtiva muito forte e, mais do que isso, uma distribuição muito importante e é própria, né? Então, nós temos realmente a força para fazer a produção da cerveja ou do refrigerante ou da água e distribuir até a casa desse consumidor, né? Então... O Cristiane, me conta quais são os seus desafios hoje? Como marqueteira, como deve ser interessante vender cerveja no Brasil? É uma delícia vender cerveja e beber cerveja. O brasileiro gosta de cerveja, gosta. Que entende. Todos entendem. Todos entendem. Todo mundo entende. Todos entendem. E aí eu brinco, né? Que é um pouco do meu lado marqueteiro, o que é bom pro lado, né? Pra cadeira marqueteira, é que hoje o consumidor, ele bebe marca. Sim, né? É óbvio que a cerveja é importantíssima, né? A receita, né? E tudo mais, mas a gente brinca, né? O consumidor bebe marca. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Ele tem uma marca preferida. Ele tem marcas preferidas. E o grande desafio para a nossa cadeira hoje é se aproximar desse consumidor. Falar a linguagem dele, entregar um pouco do atributo do que ele valoriza, estar presente nos momentos de consumo que ele está hoje, né? Então, porque, no final das contas, hoje o Brasil
Brasil ele é dividido, a gente, né, segmenta o Brasil em cluster. Então, eu tenho, por exemplo, as cervejas premium, eu tenho a cerveja mainstream, que hoje representa mais de 60%, né, do mercado. E entre as fórmulas é tudo muito parecido. Então, se a gente não se aproximar do consumidor... Você diz que é parecido com concorrência. Com o concorrente. Sei, o concorrente. As fórmulas são muito parecidas e você realmente precisa ter aquele toque especial. Então, fazer um planejamento, um 360 robusto, trabalhar... O que é um 360 robusto? Você tem todos os pontos de contato do seu consumidor. Então, eu tenho que estar na TV, num digital, no ponto de venda, num evento. No momento que o consumidor pensar que ele... Opa, quero uma cerveja, vou tomar cerveja, ou a cerveja me achou aqui, eu tenho que estar presente de uma forma ou de outra, falando a linguagem dele. Então, a segmentação desse mercado para a gente é muito importante, né? Nossa, deve ser gostoso ser você. Você deve ter um orçamento grande, né? Nunca é suficiente para o marketing, vocês sabem disso. Não, nunca é suficiente. O que a gente tenta sempre fazer... E é muito B2C mesmo. Muito B2C, sim. Principalmente... Na veia, B2C na veia. B2C na veia. Sim. E existem alguns projetos, né, B2B, sim, óbvio, né? E para isso a gente tem uma área de trade marketing que conecta também com um cliente na ponta, né? Um autosserviço ou bar e tudo mais. Mas o consumo, a demanda gerada sempre é B2C para nós. Sim. Né? E quais são as campanhas? É televisão, assim, que funciona melhor? Um grande mix. Não dá para a gente escolher uma plataforma só, um veículo, ou uma forma de fazer a comunicação, né? Óbvio que, dependendo do estágio da marca, então, se eu preciso fazer com que essa marca se torne conhecida, eu tenho que buscar um meio que traga esse awareness de uma forma mais rápida. Então, obviamente, a televisão vai fazer esse papel. Se eu preciso, por exemplo, melhorar um pouco o índice de consideração, que eu preciso contar um pouco mais, eu preciso de mais tempo com esse consumidor, eu posso usar o meu digital. Né? O consumidor está mais conectado, ele lê mais, ele acaba sendo impactado por outras frentes. Esse então, é mais o nerd da cerveja, assim. Pode ser, é o cara que leva a sério. Pode ser. Porque, e também hoje, dificilmente você consegue ter um impacto, por exemplo, de mais de 1 minuto numa televisão para contar uma história. É muito raro isso, né? Então, cada meio te oferece um pouco... te dá alguns objetivos. Então, para conhecimento, a TV é muito forte. Para trabalhar conteúdo e contar um pouco mais profundamente a história, eu tenho um digital para fazer isso. Onde você põe no digital? Onde é? Normalmente em todas as plataformas, desde da busca tradicional, porque se ele pesquisa como produzir cerveja, ou um evento que tem uma cerveja, ou qual é a cerveja do show, qual é a melhor cerveja do Brasil? Qual é a melhor cerveja? Eu tenho que estar lá. E eu também tenho que trabalhar muito forte na rede social, né? Que hoje, quando você fala Facebook, Instagram, TikTok, todas as plataformas, trabalhando muito forte esse outro lado que o consumidor também acabou se abrindo mais, né? Então, com influenciadores, com produção própria de conteúdo. Então, você acaba usando essa outra ferramenta também para expor, para falar do seu produto, não necessariamente sobre a sua voz. Né? Você coloca a voz desse, por exemplo, influenciador, desse parceiro, pode ser uma celebridade, depende muito do momento da marca, para que ela fale de você também. Né? Como é que você escolhe um influenciador? É uma curiosidade que eu sempre tenho. É um trabalho muito sério, né? Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente contar. Não é simplesmente porque o influenciador tem muitos seguidores, né? Ele precisa, obviamente, tem link com a categoria, né? De uma certa forma conectar. O que é um link com a categoria? Gostar de cerveja, né? Ou não só cerveja. Eu tô falando cerveja porque o nosso core é cerveja, né? Então acaba puxando a sardinha. Mas pode ser um energético. Ou, por exemplo, no exemplo do energético, para fugir um pouquinho da cerveja, a gente fechou recentemente uma parceria, né? Uma longa parceria em TNT com a NBA do Brasil. Então, trazer personalidades que conversem sobre o basquete, que tenham o lifestyle do basquete, ele não precisa saber produzir ou saber falar do energético. Também me ajuda a contar essa história. Então, de uma forma geral, eu tenho que entender um pouco o porquê que eu preciso do influenciador. Então, eu preciso que ele me dê
o awareness, né, o conhecimento da marca, aí eu posso ir para um influenciador maior, né, que tem uma base grande. Eu preciso que ele seja um expert para falar mais de qualidade, para falar mais de algum benefício do produto. Eu preciso que ele me conecte com uma parte mais de estilo de vida, hábitos de consumo. Eu vou para um lado mais de entretenimento. Então, existe todo essa procura e, obviamente, em parceria com a nossa agência de comunicação, a gente acaba estudando todos os números, né, que eles entregam, reputação, né? Então tem toda uma análise para a gente bater o martelo e estar com eles, né, para as campanhas. Você consegue me dizer quem são os influenciadores que... Desculpe eu voltar para a cerveja, mas... Claro. Que entendem de cerveja no Brasil? E quem é essa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa que... sommelier de cerveja? Não necessariamente. Sim, não. Dono de bar, famoso. Exato, porque, de novo, vai depender muito do objetivo que eu tenho e da marca, por exemplo, ou do segmento que eu vou atuar. Se eu estou trabalhando com uma marca que tem uma linha de cervejas especiais, por exemplo, Black Princess, hoje eu tenho a nossa cerveja, que é a puro malte, mas eu tenho uma linha de estilos. IPA, Weiss, né? Então eu tenho... E trazer alguém mais entendedor de cerveja pode me ajudar. Ao mesmo tempo, se eu tenho que trabalhar um outro perfil ou uma outra plataforma, por exemplo, do rock, ou, por exemplo... Rock, porque você está num festival, você toma cerveja no festival, então tá vendo? Do rock, da música, entendi. O esporte no gelo, e eu estava meio perdido. Não. Então você tem vários momentos que a cerveja vai entrar. Então, se eu quero falar da qualidade, né, dos ingredientes... Dos IPAs, eu posso trazer alguém conectado com a parte mais musical, porque está nesse meu universo. Eu posso trazer um garçom que sabe tirar um bom chopp. Eu posso entrar... Mas esse garçom não é influenciador. Ele pode. Pode? Claro. Existe garçom influenciador? Você pode transformar a pessoa no seu influenciador. Aí é a produção de vocês mesmo. Isso que é interessante, porque não significa que o influenciador é uma pessoa conhecida, tá? Eu acho que isso é legal. Você tem as pessoas famosas que estão na mídia, né? Enfim, mas você tem as pessoas que são conhecedoras daquele universo, né? E são os experts mesmo. Então, não necessariamente um garçom está na Globo ou está no SBT ou na Band, né, com algum programa. Mas ele pode ser referência no mundo dele, né, daquele universo dos bares. Ou você tem, por exemplo, alguns projetos mais voltados para a gastronomia, né, que você tem um pool de bares que participam. Então, o dono do bar pode ser um porta-voz da sua marca e ele criar para você. Então, essa cocriação acaba trazendo para o consumidor mais verdade, às vezes, né? Então, de novo, uma coisa não precisa funcionar sozinha. Vai ser sempre... Por isso que eu falo, né, que eu brinco que o 360 é cada vez mais importante. Né? Você tem que conectar, né? A pessoa, o famoso, o expert. E eu até faço um comentário, por exemplo, às vezes a gente vai escolher um produto, pode ser uma cerveja ou não. Ou um energético, ou um refri, isso. Né? Você não pergunta para alguém? O que você acha? Você me indica uma marca? E às vezes a pessoa não é famosa. Mas você, por uma indicação de um amigo, por uma indicação, o dono do bar, quantas vezes a pessoa vai no dono do bar e fala pro garçom, amigo, me traz a mais gelada, né? Então você realmente tem Isso antigamente, a gente fazia isso. Existe ainda? Existe, claro, existe. Isso não muda, não. Você sabe que eu sou americano, né? E aí mas eu moro aqui há muito tempo. E aí eu fico aqui e eu voltava para os Estados Unidos e eu pedia a beer. E aí, se você pedia um beer nos Estados Unidos, não faz sentido nenhum. Ele começava a falar, nós temos o cardápio de 60 marcas. É lógico. Não, mas existe. E o marketing pode ajudar nessa frente também, né? Porque você, de novo, existem as frentes principais, que é o B2C, mas nesse caso, se eu faço um trabalho específico com um garçom, se eu consigo trabalhar um pouco mais essa frente, ele vai lembrar da sua marca na hora de oferecer. Né? Então, é um pouco desse trabalho. Ele vendo a sua marca muito na TV, no out of home, né? No digital, ele vai falar, poxa, essa marca está em alta, ela tá inovando, é uma marca moderna, atualizada. Então, ele naturalmente oferece. Né? Só conta pra gente o que é out of home.
toda a mídia que a gente vê fora da nossa casa. Então, alguns exemplos muito simples. Um outdoor, né? Aquelas televisõezinhas que ficam dentro, por exemplo, do elevador. A gente considera um out of home. Relógio de rua. Então, a gente está passando de carro, você é impactado pelo relógio. Ponto de ônibus, né? Então, tudo que a gente consegue impactar fora do ambiente da casa, né? Ou do escritório, né? Enfim, a gente classifica como out of home. Cristiane, mudando um pouco de assunto, vamos falar de você, tá? Conta um pouco como você chegou nessa posição. Bom, O que você estudou? Eu tenho... Você fez ESPM? Eu fiz ESPM, gente, sou ex-aluna. Muito bom. Eu sou uma ex-aluna. Estamos aqui na ESPM hoje. Estamos aqui hoje, então reforço, eu esqueci né? de falar Indico, né? Eu sou formada em administração, né? A minha graduação eu fiz na PUC. De São Paulo. Mas eu fiz MBA em marketing aqui na SPM, né? Eu já atuo, basicamente, na cadeira de marketing, principalmente, há mais de 20 anos. Pouco mais, né? E eu já passei por diversas empresas, né? Então, eu circulei nesse período muito em empresas de bens de consumo. Então, eu falo que eu comecei a minha carreira na Unilever, porque eu que é o berço do marketing e trade, né? Na verdade. Eu até falo que é muito mais de 20 anos, porque a minha carreira mesmo eu comecei na área financeira. Eu trabalhei em banco por 4 anos. E eu lembro que foi muito engraçado, porque em um determinado período, depois que eu saí do banco, eu trabalhei na Editora Abril, né? Como eu. Então. Trabalhamos juntos? Quando? Eu saí da Editora Abril em 99, 98. Eu entrei em 99. E foi na Editora Abril, como financeira, que eu me descobri marqueteira. Porque eu acabei ficando muito mais exposta ao universo do entretenimento, à publicidade. E eu me lembro que tinha uma pessoa que trabalhava comigo na área de RH, olha que engraçado, gente, assim, agarrem as oportunidades e as dicas que o mundo te dá. E ela falava assim, mas o que você está fazendo aqui em finanças, né? Eu falava, mas eu adoro número. Ela falou, e daí? Um bom marqueteiro precisa saber número. Mas ela já viu que você era marqueteira? Eu acho que viu, naquela época. Naquela época, sim. E assim, papo vai, papo vem. Não se apegue a isso, né? Você pode usar um pouco da sua fortaleza em uma outra área, né? E pode se sobressair. Enfim, dito isso, corta, Cristiane começa na Unilever, né? Então, eu passei pela Unilever, eu entrei em trade marketing, o que foi muito bom para essa transição, principalmente pelo trade também tem um fator numérico e analítico muito forte, né? E fiquei praticamente 2 anos em trade e logo migrei para marketing. Na Unilever, na época, eu trabalhei com as marcas Rexona e Omo, né? Então, foram grandes marcas, né? Isso me deu realmente uma bagagem muito forte. E praticamente em 2005 foi quando eu entrei no mercado de bebida. Né? Então, já há mais de 20 anos aí com bebida, foi quando eu entrei na antiga Kaiser. Né? Passei por algumas aquisições, né? E tudo, onde a FEMSA comprou, depois a Heineken comprou, mas eu saí, eu acabei depois passando pela Rect. Fiquei alguns anos também no mundo de home care, principalmente, né? E depois descobri um pouco o universo farmacêutico, né? Então, e engraçado que você fala, parece muito diferente, mas no meu período de farma, eu sempre trabalhei em farma, que é o que a gente chama de OTC, né? Que são os produtos que não precisam de prescrição médica. Ou seja, é um contato, de novo, com o consumidor, é um contato com o trade. Então, eu sempre fiquei nesse universo de consumo, né? Então, eu acabei passando por grandes empresas também, né? Trabalhei na Pfizer, trabalhei na Takeda, trabalhei em indústria nacional também, né? Farmacêutica. E acabei voltando para o universo de consumo na Heineken. Em 2018, mais ou menos, peguei... Você é quase especialista em cerveja, né? Você a gente gosta de beber de cerveja, né? Não, mas eu confesso que nesse sentido eu tive muita sorte, assim, em poder ter passado por essas 3 frentes, vamos dizer assim, né? Porque a Heineken, eu até brinco, eu saí, era Kaiser, virou FEMSA, e depois que a Heineken comprou a FEMSA, eu voltei, né? Eu cheguei a pegar aquele período, né, lá atrás, mas eu acabei pegando todo esse período, inclusive da pandemia. Então, foi onde também eu acabei trabalhando 2 lados, né? Foi quando o mundo virou home office, né? Então, a gente tinha que realmente
ter outros desafios, né, do lado marqueteiro, principalmente numa categoria onde um consumo muito maior no Brasil, né, praticamente 70% do consumo acaba sendo fora, né, da casa do brasileiro, né, então consumo de bar, é muito legal, muito legal. Mas você também tem o autosserviço muito forte nesse sentido, mas o brasileiro ainda, quando a gente olha do lado mercadológico, o bar ainda acaba sendo maior, né? O que é uma instituição, né? O que a gente chama de on-premise, né? Então você tem bar, loja de conveniência, tem outras fatias que compõem o que não por exemplo, o atacado e o autosserviço moderno, né? Que são os grandes supermercados, né? Tá. E hoje, né? Eu estou praticamente vou completar 3 anos aqui na cadeira, né, do Grupo Petrópolis. Quando eu entrei no grupo foi em 23, no comecinho do ano de 23, então na virada do ano... Pós-pandemia. Já pós-pandemia, já num cenário, vamos dizer assim, um cenário novo, né, de consumo, né? Vamos voltar para o bar, todo mundo. Pode voltar para o bar, tá tudo bem. E quando eu entrei no Grupo Petrópolis, eu entrei para cuidar especificamente de um grande desafio, né, que a gente tinha, que era a virada de Itaipava, né? Então, a gente vinha com um desafio, né, de praticamente relançar... O que é a virada da Itaipava? Relançar a marca. Relançar. Exato. Até porque o ano passado, né, foi o ano que a marca completou 30 anos, né? Então, a gente passou por um momento de mudança, de modernização. Desde antes da pandemia, a marca não tinha uma grande virada, né? Embalagem, portfólio, gestão de portfólio, campanha, um posicionamento novo, né? Mais adequado para o perfil desse nosso consumidor brasileiro, né? Que a gente fala, né? Itaipava é a cerveja do Brasil com S. Tá. Né? Então, é aquele brasileiro tradicional, que gosta do bar raiz, né? Que não tem cerimônia. E por isso também, no ano passado, a gente trouxe, por exemplo, a Ivete Sangalo, que é a voz do Brasil. Sim, né? Sim. E aí que entra a delícia do marketing, porque eu não preciso ter uma pessoa... para falar, ou para tomar, ou para fazer a cerveja, mas que também fale olho no olho com o meu consumidor. Sim. E ele... se ela gosta, né, se ela confia na marca e tudo mais. Então, foi um momento muito, muito bacana, né, pro Grupo Petrópolis, principalmente. Então, uma recuperação de market share, uma melhora mesmo, né, interna. E no ano passado... Foi a Ivete? Não só a Ivete, né? Não só a Ivete. Eu acho que teve um grande ajuste de estratégia, né? De portfólio, de posicionamento, né? De um posicionamento correto de preço, né? A precificação é muito importante também nesse mercado. Imagino. E por isso que eu brinco, né? Que eu falo que é importante. Qual é o lado bom de conhecer números? Esse tipo de insight que você tira também ajuda, né? E aí eu acabei, né, com todo esse movimento, assumindo a cadeira também de CMI, então, que na verdade acaba sendo um pouco da cadeira de inteligência de mercado, né? Então, olhando um pouco toda a parte de mercado, consumidor, para olhar um pouco tendência e tudo mais, e aí abraçando, né, todas as outras marcas do grupo, também pensando em estratégia, gestão de portfólio, todo o planejamento daqui para frente. E cheguei até aqui. O que vem pela frente no marketing de cerveja e refris e na sua área? Olha, eu acho que vale a pena destacar 2 pontos. Eu acho que a primeira coisa é inovação, né? Porque o mercado, quando a gente fala o mercado de cerveja, é um mercado muito maduro, muito maduro. Então, ele não tem grandes alavancas de crescimento, né? O que a gente tem são algumas trocas entre o perfil de consumo. Então, por exemplo, cerveja premium crescendo mais, cerveja, por exemplo, o que a gente fala marcas economies, né? Que são as marcas de preço mais baixo, perdendo um pouco relevância. Então, eu tenho que olhar um pouco para essa tendência de mercado. Então, investir em inovação, olhando um pouco... Inovação é receita? Não só receita, pode ser formato. Sei. E pode ser, por exemplo, o que a gente fez também no ano passado, trazendo e entrando numa nova categoria. Né? Então, por exemplo, e aí usando de novo Itaipava como exemplo, e depois Cristal, que é uma cerveja também do grupo, a gente lançou no ano passado, olhando essa tendência também de consumo, os drinks prontos para beber. Tá. Então, um drink pronto à base de, por exemplo, de vodka com limão, gin tônica, o spritz. Então, a gente também acaba trabalhando e olhando um pouco o que vem pela frente, e a gente precisa realmente ir atrás da inovação. Então, acho que essa é a primeira coisa, né? E o segundo ponto que eu acho que vale a pena destacar é
pensar nessa segmentação. Cada vez mais, aí eu vou falar como o brasileiro, mas obviamente que não é só o brasileiro, mas ele precisa se identificar muito com aquele produto que ele vai consumir, seja ele bebida, serviço, enfim. Então, a partir do momento que eu produzo um conteúdo que converse com ele, eu consigo converter mais. Então, eu tenho que ter um olhar menos massivo e mais segmentado também. Tá. Né? Eu tenho que falar um pouco melhor, mais próximo dele, mais conectado com a linguagem dele, estar nas mídias que ele acessa, chamar os parceiros que ele confia, né? Então, esses influenciadores, os criadores e tudo. Então, eu acho que esses 2 pontos são muito importantes, né? E, obviamente, né, inovação e segmentação sem perder distribuição, né? Porque eu acho que esse é um ponto muito importante para o nosso mercado de bebida. Assim, formalmente falando, a gente tem mais de 700 mil pontos de venda, né? Que o Brasil... 700 mil? Do Brasil, não do Grupo Petrópolis, né? Tá. O Grupo Petrópolis, ele chega em aproximadamente 400 mil, né? Só. Então, imagina, ainda dá para dobrar. Tem muito desafio, né? Sei. E isso sem contar os mercados informais, né? Sim. As adeguinhas, ou às vezes a pessoa que mora numa casa abre a garagem para vender, né? Então... tem um potencial de consumo ainda muito grande que a gente pode desbravar. Então, eu destacaria esses 3 pilares. A questão do... Essa tragédia do metanol acabou atingindo vocês? A gente ainda não tem dados para falar disso, porque a nossa base de mercado mesmo, ela é mensal. Então, muito provavelmente, na próxima leitura, a gente consegue ver, né? Sim. Mas o que eu posso destacar, por exemplo, né? Esse fato do metanol, ele está 100% atrelado à bebida destilada. Então, ele não tem nenhum impacto com cerveja, né? A gente também tem uma vantagem, né? Até pela nossa malha de produção e de distribuição, né? Ser produtos de extrema qualidade, né? Itens muito bem testados, comprovados e ter a distribuição própria me garante que o produto que está sendo produzido na fábrica é entregue direto no ponto de venda. Então, não tem nenhum impacto direto. E até a própria produção da cerveja, né? O álcool da cerveja, ele é produzido do próprio fermento da cevada, né? Então, não existe não tem como isso impactar, né, a cerveja. Mas, mercadologicamente falando, a gente ainda não tem essa resposta. Tá? Perfeito. Uma última para encerrar, tá? Que dicas você dá para os alunos da SPM? Bom, gente, olha, eu vou dar uma dica pensando um pouco no que eu entendo como o que deu certo, né, também do meu lado e o que eu vejo no mercado, né, já há mais de 20 anos aí no mercado. Eu acho que a primeira coisa que que vocês precisam ter na cabeça é estudem e vão para a rua, sabe? Porque o mundo está lá fora, né? O consumidor está lá fora. Independente do bem que a pessoa vai trabalhar, pode ser serviço, né? Pode ser um produto palpável, né? Para consumo imediato. A gente tem, obviamente, os estudos, as pesquisas, mas assim, nada melhor do que o nosso olhar na rua, né? Então, a pandemia trouxe, às vezes, uma certa reclusão, né? E eu queria que realmente vocês quebrassem um pouco essa barreira e saíssem logo de casa. Sim. Porque o mundo lá fora é outro, né? Assim, ele te traz uma verdade, ele te traz um insight, conversar com... Vou falar de cerveja. Conversar com o dono do bar, às vezes, te dá mais insight do que ler um artigo. Né? Porque é o ao vivo, né? Então, eu acho que... E o número é importante, gente. Essa é uma dica minha, porque saber fazer conta, né? Saber estudar um pouco do portfólio vai ajudar, né? Vai ajudar. Então, acho que eu falaria um pouco isso. Tá, vai no bar e não descuida de números. Isso, vai no bar, conversa com as pessoas, sente o ambiente, depois toma a nossa cerveja e faça uma análise depois, né? Cristiane, muito obrigado, foi fantástico. Viu? Obrigada a você. Obrigada.